Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falado, que aproveita aí o centenário de nascimento de Milor Fernandes. Milor Fernandes que nasceu em 1923, 16 de agosto de 23 e faleceu em 2012 e traz aí uma fábula cheia de humor e irreverência, publicada pelo Milor no suplemento literário Pif Paf do antigo Diário Popular. Lembrando a vocês que enquanto eu ler essa fábula, eu vou disponibilizar alguns desenhos, algumas charges que ele produziu ao longo da vida para que a gente aí relembre um pouco do trabalho do Milor. Lembrando ainda a vocês que as fábulas do Milor Fernandes se afirmam em geral como fábulas às avessas, uma vez que elas contrariam dizeres, crenças, valores cristalizados na cultura popular e também nas fábulas clássicas, como as de Esopo. Aliás, há elementos presentes nas fábulas do Milor Fernandes, o humor, a carnavalização e a sátira foram uma marca constante em textos seus e de vários autores contemporâneos a ele, inclusive devido ao momento em que muitos desses textos foram escritos, a ditadura militar e a censura. Desse modo, autores como Milor Fernandes encontram na fábula, que é um gênero alegórico, fantástico, uma alternativa inteligente e bem-humorada de se manifestar. Veja que o Milor abandona algumas características da fábula clássica em favor de uma criação mais voltada à comicidade e à irreverência. Em resumo, ele não se atém às formas tradicionais e muitas vezes se dirige a leitores especialmente adultos que possam apreender os significados de sua ironia, acrescentando à fábula clássica o humor e a irreverência, Eu não consegui a data precisa de publicação dessa fábula O Socorro, Ela apenas de que ela foi publicada no suplemento Pif Paf, como eu já disse, do Diário Popular. Lembrando que o Milor Fernandes contribuiu com esse suplemento num período de 10 anos, de 1964 a 1974. Então, ele contribuiu para o jornal em um período aí bastante específico e bastante delicado da política, da cultura, enfim, de que o Brasil estava passando. Eu vou ler O Socorro, que leva apenas alguns minutos. Vamos lá. Ele foi cavando, pois sua profissão coveiro era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu sair. Gritou, ninguém atendeu, gritou mais forte, ninguém veio. Enlouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite, sentou-se no fundo da cova desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias, bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pepinos e coachares naturais dos matos. Só um pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria lá em cima perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor, estou com um frio terrível. Mas coitado, condoeu-se o bêbado, tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral: nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. Vamos a alguns comentários sobre a fábula aí do Milor Fernandes, lembrando a vocês que não se trata de uma análise, mas de apenas alguns comentários que eu faço partindo aí da situação de que se trata de um texto alegórico que propicia aí inúmeros caminhos reflexivos. Veja que a profissão do nosso herói é cavar. Ele vai cavando, e isso leva a se afundar dentro da própria atividade que exerce. Os termos são negativos, no sentido de retomarem a morte em um ambiente mórbido, que o leva à solidão da noite escura. Resta a ele apenas o grito que não é ouvido, pois sua atividade é solitária. Quando ele é ouvido, quem se aproxima é alguém de compreensão prejudicada e distorcida pela embriaguez. Veja que, além da moral, nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela, o que se fazia verdade no contexto em que a fábula foi escrita,
escrita, é preciso ainda pensar no uso do discurso, pois apesar do óbvio da situação, o risco de não ser compreendido é grande. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.